Oi, meu nome é Ieda. Eu preciso lembrar de olhar pra câmera em vez de olhar pra minha cara. Dá pra ver que eu não sou youtuber profissional. Eu ainda nem decidi onde que eu vou publicar esse vídeo, tá? Mas não sei se vai ser uma coisa pra apoiadores ou se vai ser uma coisa pra todo mundo. E você deve estar pensando, nossa, ela podia ter cortado essa parte, né? Eu podia, mas eu tô tentando me dar um menos trabalho possível. Meu nome é Ieda, se você não sabe. Eu sou crítica de cinema. Eu tenho um site, iedamarcondes.com. Alguns de vocês me conhecem pelo Cinemático, podcast que eu fazia parte. E eu pensei em voltar a gravar, porque algumas pessoas comentaram comigo, inclusive, que ainda leem os textos, mas que sentem falta da minha voz. Eu sei que não tem nada a ver com a minha voz em si, é porque algumas pessoas prestam mais atenção auditivamente, eu prefiro pessoalmente ler e por aí vai. Então, tô aqui oferecendo outras oportunidades de conteúdo, como se já não tivesse bastante conteúdo, né, disponível. Mas, enfim, eu publiquei um texto sobre amores materialistas e eu pensei em fazer esse videozinho como uma espécie de complemento para ele. E, como eu disse, eu não pretendo editar, porque eu não quero ter mais essa camada de trabalho. Então vai ser uma coisa bem amadora mesmo, porque eu sou uma equipe de eu sozinha, eu não tenho ninguém me ajudando com nada. E, enfim. Amores Materialistas é um filme da Celine Song, é o segundo filme da Celine Song. O primeiro filme dela, O Vidas Passadas, foi um filme que fez muito sucesso. Eu amei, pessoalmente, foi um dos meus filmes favoritos. Ele saiu, acho que nos Estados Unidos em 2023, mas chegou aqui em 2024, se eu não me engano. Eu sei que foi um dos meus filmes favoritos do ano, seja lá de qual ano que foi que eu assisti. E O Vidas Passadas, ele, pra quem viu ou não viu, eu não vou dar spoilers, mas ele trata de um triângulo amoroso. E Amores Materialistas também. Então a expectativa era que fosse tão bom quanto, porque a diretora, que também escreveu o roteiro do Vidas Passadas, ela mostrou uma complexidade muito grande assim dos papéis, porque geralmente em filmes mais simplórios, digamos assim, você tem um triângulo amoroso, aí necessariamente uma dessas pessoas precisa ser uma víbora, que é pra você torcer pra um casal específico, sabe? E não tem isso, assim. Você tem Vidas Passadas, a história de uma menina, uma mulher que já está casada, ela é coreana e ela está casada com um marido americano. E ela ainda se recorda do amor da infância dela, de quando ela ainda vivia na Coreia. E tem uma diferença, né, muito grande entre você estar com alguém que é da sua cultura e você tá em outro país com uma pessoa que você ama, mas que não entende. Não entende o seu idioma, não entende os sonhos que você tem. Tem uma coisa muito bonita que ficou na minha cabeça, que ele fala assim, às vezes você fala dormindo e eu não consigo entender o que você tá falando. Então, mesmo que você tenha toda a intimidade do mundo com essa pessoa, existe uma barreira que é cultural e que é meio que intransponível, porque por mais que essa pessoa possa ler sobre o país, possa visitar o país, ela não cresceu lá, então não é a mesma experiência. Então, existe uma nostalgia e uma melancolia muito forte, e ninguém nesse filme é babaca, ninguém toma atitudes estúpidas, são todas pessoas adultas discutindo com sensibilidade e sem medo sem ciúme, sem inveja, sabe? É um filme muito delicado e você sente mesmo no coração, assim, sabe? Esse aperto que é pra ela, porque ela ama o marido, mas ao mesmo tempo tem esse cara da infância dela que é muito significativo pra ela e que representa a história da cultura dela, do país dela e tudo mais. E então, assim, a gente tava esperando muito pelo Materialistas que fosse tão bom quanto. Acho que já tá dando pra perceber no meu tom de voz que não é tão bom quanto. É também um filme sobre triângulo amoroso, só que neste caso é um triângulo amoroso com Dakota Johnson, todo mundo sabe, né, que fez a Madame Web,
É engraçado falar, né? Referenciar esse como trabalho mais famoso dela. Não é, mas enfim. O Chris Evans, que é o Capitão América, e o Pedro Pascal, que é o queridinho do momento, representante mais popular da bissexualidade. E o conflito aqui, se era uma questão cultural no Vidas Passadas, o conflito aqui é dinheiro. E, bom, como o próprio nome do filme já diz, né? Materialistas. Parece uma coisa superficial, né? Do tipo, quer dinheiro porque quer viajar, quer ter os melhores carros, quer ter as melhores roupas, mas não, ela não leva para esse lado. E que bom que não leva para esse lado, porque poderia colocar como na história o Pedro Pascal é o rico e o Chris Evans é um aspirante ator, garçom, que divide apartamento com outros caras que são um pesadelo e tal. E podia, né? O filme podia ter uma dinâmica assim de que o rico é um babaca que fica dando em cima dela e ela até tenta gostar dele, mas não tem como porque ele é detestável. E o Chris Evans é bonzinho porque ele é simples, ele é do povo e tal. Não tem isso, tá? Não tem personagem detestável, assim. Fora as participaçõezinhas que tem, porque a Dakota Johnson, a personagem dela é Lucy, o nome dela. Ela é uma casamenteira. E ela tem que atender todo tipo de capricho dos clientes dela. E ela tem cliente que é racista, ela tem cliente que determina o número do índice de massa corporal que a mulher tem que ter. Então ela lida com coisas que são grotescas mesmo, sabe? E ela perdeu totalmente o romantismo, se é que ela teve algum dia, né? Ela não tem mais essa visão romântica, ela entende casamento como uma transação de negócios, e um cálculo, né, que existe assim conforme o seu valor na sociedade. Então, eu sou uma mulher de 38 anos. O meu valor, tá lá embaixo. Por quê? No comecinho mesmo do filme, ela fala que ela tá com um problema de conseguir um pretendente para uma mulher de 39, sendo que os caras estão beirando 50. E esses caras de 50, eles querem no máximo uma mulher de 28. Não mais que isso, porque, de acordo com o personagem do filme, depois fica muito complicado, porque as mulheres ficam muito exigentes e tal, enfim. A gente sabe, né, porque que homem gosta de mulher mais nova, é pra se aproveitar da falta de experiência e poder impor as próprias vontades e os próprios desejos, né, Leonardo DiCaprio. Mas, enfim, onde eu tava? Eu vou me arrepender dessa história de não poder cortar as coisas. Mas, enfim. A Celine Song, ela não trata essas questões de dinheiro de forma... Não é uma novela. Não é uma novela em que o personagem pobre é bonzinho e o personagem rico é detestável, embora, sim, os bilionários devam todos morrer. Mas no filme ela tem essa delicadeza, só que tem umas coisas muito estranhas também, porque ao mesmo tempo que ela tem essa sutileza e essa complexidade típicas de um filme mais puxado para o independente, como era o Vidas Passadas, que embora é da A24, a A24 é uma produtora, mas ela tem um perfil de filme independente, não é como um filme da Warner, da Paramount ou coisas assim, são filmes mais baratos. Apesar dela ter essa sensibilidade, tem algumas coisas no roteiro ali que não fazem parte desse filme, que parece que ela tá tentando muito se jogar num cinema comercial. Já começa pela escolha dos atores, né? São grandes nomes, é para ser um filme... eu creio que não vai ter um grande sucesso de público, mas que é para ter um sucesso de público maior do que Vidas Passadas teve, por exemplo. Vidas Passadas tem, embora os 3 atores sejam maravilhosos, não são tão reconhecíveis quanto Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Pedro Pascal, então, imagina, tá aí com o Quarteto Fantástico e tudo mais. E ela tá com essa tentativa de fazer umas coisinhas que são típicas de comédia romântica mais comercial mesmo, que não é da A24, é de outros estúdios grandes. Isso, assim, não é... Eu não quero ser snob,
porque eu gosto de muitas comédias românticas. Inclusive, saiu notícia esses dias que a Celine Song, que é a diretora, ela vai fazer uma sequência para o Casamento do Meu Melhor Amigo, que é um filme que eu acho perfeito, do começo ao fim, e que não precisa de sequência, mas infelizmente agora é isso, né? É tudo sequência, refilmagem, reboot e por aí vai. E eu acho uma pena que o talento dela como roteirista e diretora seja usado numa sequência. E, por exemplo, o que tem de comercial no Materialistas, fora o elenco? Ele começa com um senso de humor que é satírico, obviamente, porque as pessoas estão falando barbaridades como se fossem as coisas mais naturais do mundo. Tem uma montagenzinha rápida, assim, para mostrar os clientes dela, né? Quais são as exigências que eles fazem e tal. E aí, quando a história vai pro romance em si, a câmera já relaxa um pouco, o timing é um pouquinho mais pacífico, e você fica, peraí, a gente estava num mundo de fantasia, onde pessoas horrorosas falavam absurdos, como bem entendiam, e agora a gente voltou para o mundo real, e você fica com essa sensação de estranheza o tempo inteiro, porque quando você vê muita comédia romântica, tem certas convenções que você até já espera, né? Muita gente, inclusive, só consome mídia assim, né? Tipo, eu quero ver, ou eu quero ler um livro com o tropo narrativo de inimigos para amantes, né? Enemies to lovers. Então, algumas pessoas, elas só engajam com algo que elas já sabem do que se trata, né? E no Materialistas você fica o tempo inteiro pensando do tipo, agora vai ter uma tensão aí. Agora eles vão brigar. E não acontece. E é uma sensação esquisita que eu acho que deve ter incomodado muita gente. Me incomodou também. Ao mesmo tempo que eu achei interessante, achei intrigante. Mas é uma coisa que é meio que um Frankenstein, assim. Porque ela tem, evidentemente, uma sensibilidade muito aflorada e você percebe uns momentos assim de sinceridade mesmo emocional, sabe? De coisas que são muito específicas da experiência que a gente tem no dia a dia. E coisas que provavelmente a gente já passou em algum relacionamento e tal. A questão de se relacionar com alguém que é de uma... Vou fazer um comentário bem... bem branca, aquela vilã da novela, assim, sabe? Aquela Suzana Vieira fazia, branca, sei lá, das contas. Quando você se relaciona com uma pessoa de uma classe mais baixa, é difícil, porque você ama a pessoa e a pessoa não quer... ela quer te fornecer coisas, mas ela não consegue, você se oferece para pagar, ela se irrita. Então, é uma coisa muito delicada. É o tipo de coisa que, num relacionamento em que as duas pessoas estão muito confortáveis financeiramente, não existe. E tudo bem que você ter dinheiro não significa que vai estar tudo bem, que a sua vida vai ser uma maravilha, não é isso. Mas é um estresse a mais quando você tem problemas financeiros junto. Porque você começa a guardar ressentimentos, você questiona certas escolhas profissionais, sendo que se você está num relacionamento com uma pessoa que não precisa nem pensar em dinheiro, essas coisas não viram problemas, sabe? No dia a dia. E é notável, assim, a sensibilidade e o amadurecimento que a Celine Song tem para tratar dessas questões, só que fica tudo muito ofuscado por essas tentativas que ela tem também de trazer o filme para um reino mais comercial. E algumas pessoas fazem isso muitíssimo bem. Geralmente, os diretores, eles fazem um filme independente, ou às vezes até uma coisa que acabou de sair da Universidade de Cinema, faz o seu trabalho. E aí, esse trabalho mais independente, feito com um orçamento reduzido, faz sucesso e aí ela pula para um filme grande. Geralmente é isso que acontece. E em alguns casos dá muito certo, em outros casos não muito. E o que a gente está vendo com a Celine Song é isso, assim, ela ficou, em vez de fazer esse pulo do independente para o comercial, ela ficou com um pé no independente e um pé no comercial.
E é daí que sai essa estranheza, sabe? E agora ficou... Eu escrevi, inclusive, meu texto, eu escrevi antes de sair a notícia de que ela faria a sequência do meu casamento do meu melhor amigo. E agora, então, ficou mais evidente ainda que ela estava tentando justamente deixar o indie mais de lado para pular para um cinema comercial. Caramba, você fez um filme sobre uma história super íntima, sobre uma atriz asiática lidando com as diferenças culturais, aí você pula para um filme com o Pedro Pascal, aí você pula para um filme com a Julia Roberts, sabe? Infelizmente, eu falo infelizmente assim, que bom para a carreira dela, que ela ganhe muito dinheiro, que possivelmente ela consiga fazer muito sucesso e com esse sucesso ela consiga viabilizar outras obras originais, mas ao mesmo tempo me bate um medinho de que ela vai ficar presa ali, sabe? Esse é o meu medo. E bom, isso foram as ideias que eu articulei no texto. O que eu não articulei no texto é porque não cabia, sabe? Às vezes, quando você escreve um texto, as pessoas falam, mas você esqueceu de comentar. É porque não dá para comentar tudo, tá? A gente tenta fazer um negócio com começo, meio e fim, mesmo que seja uma ideia, não é uma historinha, mas é um começo, meio e fim. E as coisas ficam faltando mesmo, não dá para comentar tudo, porque ficam comentários soltos. Mas eu vi muita gente, obviamente, metendo pau na Dakota Johnson. A Dakota Johnson, eu ainda não vi ela interpretar um personagem que não é ela mesma. Ela é sempre assim... Tem atores que se transformam, né? Dependendo do papel que eles fazem, né? Muda a voz, muda a aparência, muda tudo. E a Dakota Johnson não é uma atriz desse tipo. Ela é, inclusive, muito, muito parecida em todos os filmes. E eu não achei o trabalho dela tão ruim assim como as pessoas vêm falando. Eu acho que a escolha dela é interessante de certa forma, porque ela surgiu, não é que ela surgiu nela, mas ela ganhou muita fama por causa do 50 Tons de Cinza. E é uma história que tem uma certa semelhança, porque ela tá se envolvendo com um cara que é riquíssimo, e ao contrário dos 50 Tons de Cinza, ela ainda tá pensando, eu não sei se é isso aqui que eu quero, sabe? Então, eu acho interessante, porque é, de certa forma, uma metalinguagem, digamos assim. O Pedro Pascal também carrega essa coisa toda, tipo, nossa, quem poderia dizer não pro Pedro Pascal, sabe? Então, é interessante essas escolhas de ator que já vem com uma bagagem que eles mesmos carregam, né, fora fora dos sets, né, que eles carregam com eles mesmos atrás das câmeras. E eu acho isso interessante. Eu vi algumas pessoas criticando o Pedro Pascal porque, assim, eu acho que não é culpa dele. Eu vi algumas pessoas assim, nossa, ele virou um nada nesse filme, como assim? Eu acho que, assim, a falta da carisma, assim, do Pedro Pascal nesse filme é justamente porque ela não ama ele. E, assim, o filme tá indo pela perspectiva dela e não é nem pra pintar ele como um vilão, porque ele não é tratado como vilão, mas também não é pra pensar, nossa, que maravilha, porque não é essa a história. A história dela é ela tentando, mesmo sabendo da realidade, de como esses relacionamentos são construídos, de quais são as dificuldades de lidar com alguém que tem muita dificuldade financeira. E não é uma história não é uma comédia romântica pura e simplesmente em que ela vai conhecer um bilionário e vai se apaixonar e tudo mais. Então, assim, eu entendo que o papel dele não é justamente para ser o cara mais charmoso do mundo, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é um monstro. As coisas que ele fala têm sentido, ele nunca trata ela mal, exatamente, né? É mais uma... Embora ele dê flores, viagem e tudo tal, é uma coisa um pouco fria mesmo, porque ele mesmo se encantou por ela por saber que ela sabe o que essas coisas significam, sabe? Sabe? Então, fica muito claro, assim, que os dois aceitaram um pacto
e eles falam as coisas abertamente, e eles não fingem, sabe, que estão, ai, nossa, estou morrendo de amor por você. Não é isso, é uma relação mesmo que eles resolveram travar, quase que como um contrato, como tem um contrato também nos 50 Tons de Cinza. Então é também uma coisa transacional. E o Chris Evans, ele tem aquela coisa que ele é namoradinho dos Estados Unidos, né? Porque por muitos anos ele fez o Capitão América, até hoje as pessoas usam meme com cenas dele nos filmes e tal. Então é fácil, assim, olhar para ele com muita empatia. Mas infelizmente não tem nenhum dos três, embora ninguém esteja ruim, ninguém esteja fazendo um trabalho ruim, não tem aquela, sabe? Não tem aquela coisa que te cativa e tal. E eu achei o final muito arrastado. Parece que foi a Celine Song tentando justificar as convenções de gênero que ela acabaria adotando de uma vez, porque começa como um desafio dessas convenções da comédia romântica, né? Uma metalinguagem e tal. E depois ela abraça essas convenções e meio que deixa essas realidades mais complexas, mais sutis, mais delicadas de lado. Então ela passa um bom tempo desse finalzinho meio que se explicando, né? Na voz dos personagens, é claro. Explicando o que eles estão pensando, o que eles estão... por que eles estão fazendo as coisas que eles estão fazendo e o que eles podem fazer de agora em diante e tal. E aí o filme dá uma perdida de força, sabe? Eu sempre lembro que o último Senhor dos Anéis, todo mundo brincava na época que ele tinha uns 15 finais, né? Você achava que ia acabar e não, tinha mais uma outra cena. Aí tinha mais uma outra cena. Tinha mais uma outra cena. E é um pouquinho essa sensação, óbvio, salvas as devidas proporções, é um pouquinho essa sensação aqui também. E, infelizmente, assim, eu acho que O Casamento do Meu Melhor Amigo não precisava de uma sequência. Acho que é um filme perfeito do começo ao fim. Inclusive, esteticamente, não sei como isso vai casar com a estética da Celine Song, que ainda é uma estética de cinema independente, mesmo quando ela está tentando fazer algo mais comercial, como em Materialistas. E eu temo muito, assim, pelo futuro da carreira dela. Ela é mais esperta que eu, com certeza, porque ela está sendo muito bem paga. E eu torço pelo sucesso dela e torço que ela consiga voltar para um cinema independente e que ela não fique tão preocupada em agradar outras pessoas para conseguir outros trabalhos e trabalhos que paguem melhor. Eu queria que ela se livrasse dessas preocupações financeiras, assim como a personagem da Lucy e todos nós, para ela poder ter liberdade criativa total. Essa é a minha questão, basicamente. E é isso. Eu também queria ter liberdade criativa total. Eu queria ter liberdade criativa, queria ter um time que editasse meus vídeos para não ficar eu tentando puxar o ar, porque eu fico perdendo o ar, mas enfim, é isso que a vida nos reserva neste momento. Beleza? Eu ainda não sei onde eu vou publicar isso, se vai ser no Apoia-se, se vai ser no YouTube, mas a gente se fala.